Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, pode tomar os vossos assentos. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada na epístola que Paulo escreve à igreja da Galácia, aos Gálatas, um aglomerado de igrejas, cidades, capítulo 4, versos 19. Enquanto você vai abrindo o primeiro ano da Ágape, nós trabalhamos Josué, capítulo 1, versos 8, não temas, esforça-te, porque para o início de uma igreja a gente necessita de muita força e enfrentar algumas barreiras. Segundo ano foi o Evangelho de Mateus, capítulo 5, sendo o sal da terra, a luz do mundo. Foi uma festa que a gente entendia que nós precisávamos brilhar para iluminar as pessoas e ser um sal trazendo um sabor e um tempero e a conservação. Terceiro ano trabalhamos Isaías 54, que nós precisávamos firmar as estacas, era o foco da festa, firma bem as suas estacas, porque a nossa preocupação é crescer de uma forma, chegar lá na frente, a tenda cair, porque a gente não forçou e não trabalhou bem as estruturas. O quarto ano, uma vez que essas tendas estão esticadas, está tudo preparado para o crescimento, trabalhando bem a estrutura, nós trabalhamos que a glória do Senhor ia vir, foi o quarto ano da igreja. Ano passado, de maneira muito profética, quando viemos para cá, a nossa vizinha que, inclusive o outro vizinho disse: pastor, você não vai sair daqui não, hein? Porque aqui outrora era um baile funk aqui, mano, que era a balada do Kennedy. Tem alguns irmãos aqui que vinham, agora estão na igreja, graças a Deus. Não vou citar seu nome por uma questão ética, mas glória a Deus por isso. E quando nós viemos para cá, eles plantaram uma árvore, e a árvore está crescendo junto com a igreja. E ano passado foi o ano de frutificar, e a árvore estava tão linda, e ano passado foi o ano de frutificar, dando de fato aí essa semelhança. E esse ano o Senhor colocou no nosso coração, porque estamos caminhando para 7 anos. Então esse ano é um ano muito decisivo, é ano de tomada de decisões, é ano que nós precisamos avançar. É um período muito significativo para nós, porque quando você estuda um pouquinho sobre revitalização de igreja, a maioria dos estudiosos entende que uma igreja nasce depois de 7 anos. Então esse é o ano que a Ágape vai ser gerada. Então os irmãos que congregam comigo dizem que eu tenho comportamentos de ansiedade, que é diferente de ser ansioso. Eu tenho um comportamento, Renata é uma coisa, agora eu tenho comportamentos de ansiedade. E a gente sabe que amanhã batemos 6 anos e segunda-feira a gente já completa 7. Porque sabe, já saímos dos 6, nós estamos no caminho. E Deus me deu uma palavra e eu quero trabalhar hoje suportando as dores da formação de uma igreja em Cristo. Vamos fazer a leitura do texto. Está escrito: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. De início eu preciso fazer aqui levantar alguns pontos para que você entenda o que Paulo está querendo falar nesse capítulo 4. Como é uma carta com muito conteúdo teológico, e a gente aprende em homilética que o que a igreja quer não é o estudo exegético do texto, mas sim o que você pode trazer de proveito disso, o resultado desse estudo. Então eu vim como um pastor abrir o coração hoje e pregar sobre esse tema, falando sobre suportando as dores da formação de uma igreja em Cristo. Eu quero frisar que Paulo está dizendo o seguinte, que ele ia sentir de novo, o texto é claro, por quem de novo eu sinto. Então significa que ele já sentiu uma vez uma dor, agora está sentindo a segunda. E o propósito dele, ele tem um objetivo: eu vou sentir essas dores até que Cristo seja formado dentro de vocês. Que é muito trabalhoso isso, porque fazer a igreja encher é fácil,
criar frequentadores de igreja é muito fácil. Atrair pessoas para dentro da igreja é muito fácil. Tem igrejas que conseguem atrair 20 mil pessoas num culto, é fácil. Como é fácil, pastor? Traga um cantor bom para você ver. Traga uma banda boa, traga um pregador de renome para você ver, traz um profeta e revela, você vai ver. Agora, formar Cristo nas pessoas, aí é outros 500. Quando eu olho para essa carta de Gálatas capítulo 4, ela é fruto da sua primeira viagem missionária. Atos capítulo de número 13, Paulo recebe uma oração pela igreja, pelos líderes da igreja de Antioquia, e ele está indo para o desconhecido. E para onde Paulo vai? Paulo caminhando com Barnabé, eles vão para a ilha de Chipre, chega em Pafos, naquele mar Mediterrâneo, ele chega na Ásia Menor, na primeira cidade da Galácia, que é Antioquia da Psídia. É interessante que quando ele chega na Antioquia da Psídia, isso está registrado em Atos, capítulo de número 13 em diante para 14. Paulo, ele enfrenta alguns obstáculos. Primeiro, depois de pregar, a primeira pregação dele, todo mundo ficou muito feliz. E ele estava na sinagoga e eles disseram: queremos te ouvir no outro dia. E quando Paulo termina a sua pregação, a Bíblia diz que vieram alguns judeus invejosos e começaram a contradizer o que Paulo pregava. Prova disso que esse mesmo grupo pegaram mulheres que a Bíblia chama de honestas, religiosas, e começaram a perseguir a Paulo, juntamente com os principais da cidade, e expulsaram Paulo da cidade, primeira cidade da Galácia, Psídia. Então Paulo, sendo expulso, ele vai para outra cidade da Galácia, que é Icônio. Na cidade de Icônio também, pregando a palavra de Deus, a Bíblia diz que uma multidão de judeus fizeram um motim e insultaram e disseram que ia apedrejar. Paulo, muito sábio, saiu da cidade de Icônio e vai para a próxima cidade da Galácia, que é a cidade de Listra e Derbe. Essa cidade é tão importante porque na sua segunda viagem missionária, fruto da primeira, ele vai encontrar um discípulo que é fruto da primeira, que é chamado Timóteo. Tem a sua mãe, tem a sua avó, família toda que encontrou a Cristo através da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Chegando em Listra, Paulo cura uma pessoa que está enferma, e a cidade falou: os deuses desceram e se fizeram homens. Os deuses estão aqui. Falou: vamos sacrificar Paulo e Barnabé. Eles iam para a fogueira, irmãos. E ele falou: não, meus irmãos, não fazem isso. E Paulo traz toda aquela palavra. A Bíblia diz que aqueles que vinham da cidade de Antioquia da Psídia, da cidade de Icônio, chegaram na cidade de Listra e Derbe e apedrejaram Paulo, ao ponto de colocarem Paulo para fora da cidade, achando que Paulo estava morto. Mas Paulo, levantando-se juntamente com os discípulos que o levantaram, liberou uma palavra dizendo: para entrar no reino de Deus importa que passemos por muitas tribulações. E Paulo passou de novo, depois de apanhar, depois de ser expulso, ele passou em cada cidade e disse: olha, fica firme, Jesus é contigo, fica firme. E liberou uma palavra, e Paulo agora retorna, aleluia, para a cidade sua, ali em Antioquia da Psídia, Antioquia da Síria, que é a igreja onde Paulo foi enviado. Alguns estudiosos acreditam que dentro de 1 a 3 anos, diga comigo, 1 a 3 anos, Paulo vai enviar agora uma carta para a igreja da Galácia. Eu esqueci de colocar um adendo aqui, que nessa saída dele, ele estabelece líderes em cada cidade, presbíteros, para que pudesse cuidar daquele povo. Depois de 1 ano a 3 anos, aquela igreja que ele formou está passando por problemas. Quando a gente observa, líderes adentraram naquele lugar que Paulo os denomina como falsos irmãos. Aqueles irmãos, tenta imaginar uma igreja que recebeu a palavra, estão em Cristo, abandonaram as velhas práticas, estão querendo retornar novamente para aquela vida, demonstrando retrocessos. Falsos irmãos que se infiltram, aleluia, dentro do trabalho. E Paulo utiliza no capítulo 3 de Gálatas, eles tinham um encantamento tão significativo, porque uma pessoa perturbada consegue encantar pessoas. Ele falou: quem vos fascinou dessa tal maneira? Eles entraram e começaram a minar a autoridade de Paulo naquele lugar.
E os irmãos estão querendo retornar de novo para o judaísmo, abandonar aquilo que Paulo pregou, e houve poder de Deus naquele lugar. Essas são as dores que Paulo está sentindo agora, diferente das primeiras, que quase ele morreu. E Paulo escrevendo essa carta no 4:19, com um tom de muito carinho, de apelo emocional, dizendo: meus filhinhos, vocês são fruto do meu trabalho, vocês são meus filhos. Há uma paternidade, meus filhinhos, por quem de novo estou sentindo as dores de parto. E aí a gente poderia falar assim: mas até quando a gente vai sentir as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. E isso nos leva à ideia central do texto e da pregação que eu quero trabalhar aqui hoje. Diga comigo: suportando as dores da formação de uma igreja em Cristo. Estudando a carta aos Gálatas, a gente consegue extrair algumas dores que Paulo teve que suportar juntamente com alguns irmãos, para que Cristo fosse formado nas pessoas. Porque, irmão, há um trabalho muito significativo. Eu pedi para a liderança da igreja ler o livro de James Price, A Pedagogia de Jesus. Porque nós não escolhíamos os discípulos que Jesus escolheu. Você não escolheria. Quem escolheria o Judas aqui? Levante a mão. Jesus escolheu 2 irmãos, filhos de Zebedeu, que eles tinham um temperamento muito, provavelmente coléricos, explosivos. Eles eram chamados de filhos do trovão. Mas depois que passou 3 anos na carpintaria com Jesus, você vê João escrevendo: filhinhos, vocês têm que amar. Jesus, quando chamou o Judas, falou: Judas tem problema de caráter. Quem tem problema de caráter é duvidoso o caráter de uma pessoa dessa, e não é uma pessoa tão confiável. Então Jesus falou: preciso trabalhar ele, vai cuidar da tesouraria. Você vai pegar um líder totalmente despreparado, que é o Pedro. Você só vê Pedro falando, e toda vez que Pedro fala, fala besteira. Pedro é tão impulsivo, porque o líder impulsivo é ruim. Ele está vendo Jesus no meio do mar. É você, mestre. Jesus falou: vem. Ele nem pensou. Quando for ver, ele já está no meio da água, no meio do mar. Quando ele pensou, eu vou, bicho, fundou. Coisa de sanguíneo. Mas passaram 3 anos com Jesus, dando trabalho. Jesus levava para orar, estava dormindo. Mandava comprar comida. Quando eles voltou, falou: Jesus está conversando com mulher, ninguém falou nada. Eles estão cheios de dúvidas, mas Jesus falou assim: eu vou trabalhar vocês, eu vou formar vocês. E Jesus formou, meu amado irmão. Esses 12 homens mudaram o mundo, transformaram pessoas. Por quê? Porque Cristo foi formado dentro deles. E é por isso que quando Jesus ressuscitou, Ele disse: vocês vão por todo mundo, vocês vão fazer discípulos. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer discípulos. O que é um discípulo? Fazer um discípulo é fazer um seguidor. E para a gente chegar no nível de fazer um seguidor de Jesus, não um seguidor do Renato, porque tem gente que faz seguidor seu. Eu estou falando fazer um seguidor de Jesus. Dá trabalho, irmão. A gente vai sentir dor, é desgastante. Então Paulo está escrevendo essa carta de novo, dizendo: filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E eu quero destacar 4 dores que nós precisamos suportar para que Cristo seja formado dentro de nós. Diante disso, a primeira dor que eu destaco, diga comigo: a dor da inconstância. Muito fraco, diga comigo: a dor da inconstância. Quando você vai por favor, Bíblia aberta, por favor, eu gosto aqui para você acompanhar comigo, Gálatas capítulo 1, versos de número 6. Está escrito: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Como eu bem disse na introdução, entre a plantação da igreja e a carta recebida, é em torno de 1 a 3 anos. Vamos colocar 3.
demonstra inconstância. Que quando você está formando alguém, você está plantando uma igreja, não é implantar, mas plantar, como bem diz Ronaldo Lidório. Plantando uma igreja, qual a sua expectativa? Mas ela vai permanecer de pé porque ela foi firmada na rocha. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E ele chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas quando Paulo está mandando essa carta, uma primeira dor que ele está sentindo é a dor da inconstância. Uma igreja falou: estou maravilhado. Sabe quando você consegue ter um resultado em algo e daqui a pouco aquilo que você tinha tido um resultado parece que se desmanchou, se desfez de uma maneira tão rápida, demonstrando inconstância. Pense comigo, quem queria um funcionário inconstante? Quem queria um marido inconstante? Quem quer uma esposa inconstante? Quem quer um filho inconstante? Quem queria um líder e pastor da igreja inconstante? Cadê o pastor da igreja? Está aqui não, está desanimado. Aí vai toda a igreja na casa do pastor. Bora, pastorzão, Deus tem obra na sua vida. Agora eu vou. Isais. Aí o pastor vai e agora vamos, irmão, Deus falou comigo. A igreja é benção. Primeira prova. Ou eu desanimar de novo. Quando você observa o significado de inconstância, é falta de firmeza espiritual. Uma pessoa que muda facilmente, não permanece estável na fé, nas decisões ou no caráter. Como que nós vamos avançar se de fato os membros, a igreja é uma igreja inconstante? Com quem eu conto? Tem muita gente muito bom de iniciativa, mas é péssimo em acabativa. Começa, mas para no meio do caminho. Como que Deus vai colocar coisas grandes nas nossas mãos se a gente não está conseguindo administrar nem as pequenas? A parábola dos talentos, ele dá conforme a capacidade. A um ele deu conforme a capacidade 5, ao outro ele dá 2, ao outro ele dá 1. E o que ele espera da gente? Que nós granjeemos, conquistemos. Quem tem 1 pode ter 2, quem tem 2 pode ter 4, quem tem 5 pode ter 10. Mas o inconstante, ele sempre terá uma desculpa. Mas Paulo está dizendo, a gente não pode, como bem pregou, eu não posso abandonar aqueles que são inconstantes. Eu preciso sentir as dores, eu preciso suportar, eu preciso estar junto, até que Cristo seja formado dentro de nós. Porque alguém inconstante é instável, volúvel, sem perseverança, influenciável pela circunstância. E quando você observa, a inconstância também é ser levado por qualquer ensino, não ter firmeza espiritual. É uma pessoa fácil de ser manipulada. Quando você encontra o irmão de Jesus chamado Tiago, capítulo 1, versos 8. Por isso que, irmão, você vai ver, inconstante vai estar sempre no mesmo lugar. Não consegue trocar de carro, não consegue viajar, não consegue crescer no ministério, não consegue assumir uma liderança, não consegue. E disse Tiago, o homem de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstância está ligada a um coração dividido, alguém que não é totalmente decidido por Deus. E quando você observa, como que nós vamos conseguir formar uma igreja? Presta atenção que Deus está falando contigo. Como que nós queremos avançar? Como que nós queremos ser uma igreja de milhares que vai impactar, se aqueles que vão fazer a igreja caminhar são inconstantes? Mas Paulo está nos ensinando, a primeira dor que nós precisamos suportar é a dor da inconstância. Porque o inconstante hoje está firme e amanhã está desanimado. Começa as coisas e não termina. Se empolga rápido, mas esfria rápido também. Jesus conta sobre a parábola do semeador.
E dentre os materiais, o que começa rápido e termina rápido é no meio dos pedregais. É aquele que recebe a palavra com uma alegria. Jesus contou uma história de um pai que tinha 2 filhos e falou assim: filho, vai trabalhar na minha vinha, filho. E ele disse: pai, eu vou. Ele disse para o outro filho: filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele falou: eu não vou. Mas aquele que disse que não ia, se arrependeu, falou: a vinha do pai, painho, eu vou lá, painho, me dá tudo. Ô painho, eu me arrependi, painho, então eu aqui, ó. Mas aquele que tinha dito que iria, não foi. Aí eu pergunto para você hoje, querido, que está aqui: você sabia que a inconstância é o inimigo do seu crescimento? Você sabia? Seu líder pode contar com você? Você está bem emocional? Como está o seu relacionamento? Como está a sua casa? Eu sempre procurei me preparar. Ela sabe, ela é testemunha em mim. Se eu não estiver bem com ela, eu não prego. Pastor, você está sempre pregando, então significa... Não tenho tempo para ficar, eu não sou moleque, irmão. Tem um cara de menino, 18 anos. Ó, estou cheirando a leite ainda. Mas se Deus me colocou na frente dessa igreja, Ele entendeu que eu não sou menino, não. Ele entendeu que eu tenho uma maturidade e no processo de receber, Ele me dá a graça dEle. Porque como bem disse o cooperador Lucas, não é mérito nosso, essa igreja está aqui. Porque à luz da Bíblia, uma árvore, eu não tenho poder sobre uma árvore. Fala, árvore, produz! Ela vai produzir naturalmente, dizendo que o crescimento quem dá é o Senhor. Mas o processo de adubar é eu. O processo de regar sou eu. O processo de andar a badaia. Quando você observa o povo de Israel no deserto, no Egito, saiu do Egito no deserto, irmão. O povo inconstante, não sabe o que quer. Não olha para essa pessoa que está do seu lado, para ela não achar que... Não olha não, pode ser ela, não olha, olha para mim. Eles saíram do Egito porque oraram. Falou, Senhor, tira daqui. Aí Deus tirou. Falou, o que nós estamos fazendo nesse deserto? Queria voltar para o Egito. Primeira prova, Moisés, nós vamos morrer. Você nos tirou de lá. Toda hora reclamando na inconstância. Onde chegaram, foram prostrados no deserto. Foram prostrados diante daquele deserto. Mas tem alguém que falou, eu vou romper essa inconstância. Eu vou perseverar. E quem persevera é aqueles que estão junto com Josué. Como eu fui agora na igreja Amor pelas Vidas do pastor Paulo. É o ano de atravessar. Oh glória! Quem vai atravessar é quem venceu a inconstância. É quem venceu aquele deserto e está perseverando diante do Senhor. Deus não trabalha apenas com quem começa, mas com quem permanece. Quando a gente observa, Paulo está escrevendo essa carta dizendo, eu preciso sentir de novo essa dor. E essa dor que eu estou sentindo é de uma igreja inconstante. Porque, irmãos, quando você começa o negócio, você quer ver o negócio fluir, você quer ver a igreja, você quer ver a obra de Deus avançar. Mas olha para mim aqui, crente, ei, olha para mim aqui. Deus está perguntando, eu posso contar com você? Ou você está de novo com essa desculpa, você já parou? Irmão, você tem que fazer um balanço da sua vida. O que você está conseguindo conquistar para dentro da casa de Deus? Eu não estou formando uma igreja de espectadores, de consumidores, que vem aqui dizendo, ai que boa palavra, glória a Deus, que sermão homileticamente bem pregado, aplicação maravilhosa, ilustração, sai daqui, não muda de vida, não evangeliza, não assume uma responsabilidade. Não é essa igreja que nós estamos formando. Eu estou pregando essa palavra, porque eu quero que esses crentes se levantam para evangelizar, para dar um bom testemunho por onde passa. Essa é a igreja do Senhor. A segunda dor que nós precisamos suportar, a dor da formação de uma igreja em Cristo que devemos suportar diga comigo, a dor da incompreensão. Vamos ler Gálatas 4,16. Está escrito,
fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Quando você observa, sabe que Paulo está trabalhando dentro do argumento? Quando eu estava no meio de vocês, vocês viam a minha fraqueza na minha carne. Provavelmente um problema nos olhos de Paulo, que a própria igreja da Galácia, ele utiliza esse termo. Vocês iam arrancar os próprios olhos e iam me dar. Demonstrando carinho, Paulo está chamando para o afeto de um relacionamento. Vocês são meus filhos, há uma paternidade. Mas Paulo está dizendo assim: fiz-me acaso vosso inimigo por dizer a verdade? Diga comigo, a dor da incompreensão. Pessoas que antes o amavam, agora veem ele como inimigo. Tem alguém que te amava e hoje é seu inimigo? Não por erro, simplesmente porque você falou a verdade. Quem quer ouvir a verdade que levante a mão? Muitos não têm condições de ouvir a verdade. Porque se ouvir a verdade, tem que falar assim: você é chato, você é inconstante, insuportável, você é ruim. Quem tem coragem para ouvir? Mas não tem. Isso é bênção, varão. É bênção. Mas quando a gente fala a verdade para as pessoas, muitos têm a gente como inimigo, não nos compreende. A dor da incompreensão. O que é essa dor? Ser mal interpretado, ser rejeitado ao fazer o certo, ser visto como problema quando você tenta ajudar. Você sabia que eu perdi uma amizade? Porque eu descobri que a esposa estava traindo o marido. Descobri. Fomos na casa do cara que estava ficando com a mulher, com o carro todo lacrado, isso filmado, 3 miliantes. Falei: irmão, na paz, tudo irmão aqui, entendeu? Mas os irmãos da igreja, né, irmão? A família do cara, ela é perturbada, estamos sabendo aí e tal. Não estou pegando ninguém não. Ela falou que você está pegando ela sim. Não, e... Resumo da história, irmão. Não quero mais se envolver. Tá. Chegamos nela. Ela falou: não, eu não fiz. Tem gente que é só no print, né? Isso aqui. Não, eu só estava tirando foto. E vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá. Tem que confessar com o marido. É uma só carne, errou, tem que falar. Glória a Deus, perdoou. Está bem hoje, para a glória de Deus. Casamento abençoado e que prospere, que progrida. Mas eu perdi a amizade porque falei a verdade. A segunda dor da formação de uma igreja em Cristo que devemos suportar é a dor da incompreensão. Porque a verdade confronta. Coloca para nós na tela, Midianita, por favor. Provérbios 9, versos 8. Marca esse texto aqui, ó. Há uma grande diferença. Quem? O que acontece se você repreender ele? Ele vai te odiar. Mas se você repreender o sábio, o que acontece? Pô, obrigado por você me dar um toque. Obrigado por você puxou minha orelha. Obrigado que eu não estava certo, mas você me corrigiu. Me dá um abraço aqui. Eu vou pagar Vamos na churrascaria, eu vou te abençoar, oh glória. Churrasca de Deus. Mas vai repreender o escarnecedor para você ver. Vai falar mal de você, ele não te compreende. Mas quem está errado? E quando Paulo aqui no capítulo de número 4, 16 está dizendo: eu fiz meu inimigo de vocês porque eu estou falando a verdade. Que vocês começaram bem e terminaram mal. Começaram na graça, estão terminando na carne. Vocês estão querendo retornar para aquela vidinha de vocês. Sou inimigo de vocês. Essa é a dor da incompreensão, mal interpretado. E por que essa dor acontece? Porque a verdade confronta.
porque as emoções falam mais alto, porque existe imaturidade espiritual, porque os imaturos confundem correção com rejeição, confronto com falta de amor. Quando você vê Jesus pregando para a multidão, irmão, a multidão na primeira oportunidade que teve disse: pode crucificar ele. Mas aqueles que eram discípulos, seguidores de Jesus, quando Jesus pregou um sermão tão duro, que um dos discípulos disse: que sermão duro, é ruim, é difícil de ouvir esse discurso. E Jesus falou: vocês querem ir embora? Mas alguém disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Falar a verdade pode até te custar aplausos, mas preserva destinos. A gente está pensando em formar uma igreja. Que igreja é essa que a gente precisa formar? Ou queremos formar? São dores que a gente precisa suportar. A dor da inconstância, de ajudar aquele que está inconstante, formar Cristo nele. Ou a dor da incompreensão de resultados que a gente tem que fazer. É fácil! Quando você vê um time de futebol, né? Tá o técnico ali. Aí o técnico faz uma mudança. Fala: meu, que louco, meu. Como que ele tira esse e coloca aquele? E às vezes a mudança que ele faz dá certo. Você fala: meu, abençoado ele tá, hoje ele tá cheio, né? Mas tem dia que ele erra também. Porque liderança, irmão, tem hora que você vai errar. Mas sabe qual é o grande problema? Que é muito fácil a gente fazer comparação sentado aqui, ó. Eu faria assim. Eu faria desse jeito. Ali eu faria. Porque aquele que tomou a decisão de tomar a decisão, ele falou: vou fazer isso. Ele está aqui com o peito aberto, com a cara aberta, para receber as consequências da decisão que ele tomou. Agora você que só está sentado, falando: ó, não concordo, eu não fazia assim, eu não acho legal, eu acho assim. Você não deu a sua cara para bater. Você quer fazer uma peneira de pessoas que andam com você? Quer? Começa a falar a verdade para você ver. Eu vou começar, ó, vou dar uma dica para você. Você já vai tirar no mínimo 5. Só você que manda mensagem, a pessoa não manda? Para de mandar mensagem para você ver. Para, ó, ninguém te chama para ir na casa dela, não te chama para almoçar lá, mas quer que ir na sua casa. Já tira esses aqui também. Vai sobrar quem? Começa. Que você começa a filtrar para você ver. Começa a tratar as pessoas como elas te tratam. Mas o líder, Paulo dizendo: a gente vai ter que suportar. Vai ter que suportar um inconstante. A gente vai ter que suportar, aleluia, aquele que não nos compreende. A gente vai ter que suportar, aleluia, como? Porque não é porque eu quero suportar por suportar, é porque eu estou com um propósito. Eu tenho que formar Cristo nessa pessoa. Eu preciso formar Jesus. Eu preciso colocar o Evangelho. É o Evangelho que a gente precisa pregar, meus irmãos. Caiu, né? Estou movimentando, filha. Terceira dor da formação de uma igreja em Cristo, diga comigo: a dor da frustração. O 4 versos 11 diz assim, ó. Vamos ler o 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Guardai dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que eu haja trabalhado em vão para convosco. Terceira dor da formação de uma igreja em Cristo, que devemos suportar, é a dor da frustração. Frustração só acontece quando a gente gera expectativa. Você olha para a pessoa e fala assim: vai dar certo. Eu vou investir naquela. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí
quando você vai começando a ver o comportamento, você fala, gente, eu investi na pessoa errada. E bate o quê? Sabe quando você está com aquela expectativa namorando? Só no McDonald's. Toda vez que ela vai sair, ela passa aquele Colene. Colene? Hã? Ele comprou aquele perfume na Avon Marine, todo cheiroso. Quem já usou Marine aqui? Só eu, irmão. Aquele sabonete Febo, top das galáxias. Só se encontra em momentos top. Fala, glória a Deus, vou casar. Deixa ela na casa dela. Quando fecha o portão, ela já liga. Estou com saudade. Aleluia. Aí casou. Mas o homem não é o macho alfa, é o macho beta. É alfa, beta, gama, as letras do alfabeto grego. Ele não é o alfa, o primeiro, ele é o segundo. Quando chega o ladrão, ele corre primeiro, deixa ela. Sabe aquele cara que anda de mão dada com a mulher? A mulher no meio da rua, ele em cima da calçada? Como que você é louco? Mulher sempre na calçada, o homem aonde? Na rua. Estou na academia com a esposa, quando eu vejo já o instrutor chegando, já estufo o peito, já começo a arrastar o pé aqui, ó. Que a Lídia falou que os ladrão, né, andam com o pé arrastando assim, eu já fico assim já para ele assim. Aí eu vou lá, pego a garrafa dela de água, já bebo um pouco, dou uma olhada aqui, tô na área, irmão. Gosta não. Ah, vai achando que aqui. Aí casou. Quando foi ver, achou que casou com um príncipe, é quem? O Shurek. Casei com uma princesa Fiona. Sangue de Jesus tem poder. Frustração. E Paulo dizendo, imagine Paulo plantar uma igreja, quase morrer. E agora Paulo está falando assim, eu acho que eu trabalhei em vão, irmãos. Vocês voltaram de novo aquelas velhas práticas. Porque tem gente querendo prometer liberdade, mas está prometendo a escravidão. Tem liberdade que não é liberdade, é escravidão. Estão querendo tirar nossa liberdade em Cristo, irmão. E nós não podemos negociar nossa liberdade em Cristo. As pessoas do mundo acham que nós estamos escravizados. Quem está escravizado é eles. Eu chegando ontem do culto, tinha um jovem fumando um baseado com uma menina de aproximadamente 14 anos. Na frente da minha casa, pode ser o dono da boca. Na minha frente da minha casa não. Não deixa um maconheiro lá. Ó, falei, boa noite, tudo bem? Se pudesse levantar, porque tem criança na casa, não pode fumar baseada. Oh, meu amigo, desculpa. Falei, meu Deus do céu, uma menina daquela, com nóia daquele. Frustração. Quando você observa aqui Paulo dizendo, ele revela um sentimento profundo, investiu tempo, ensinou, formou, sofreu por eles, e agora as pessoas estão retrocedendo. Você sabe quem é um pastor? O pastor sabe quem veio e quem faltou. Falei, Sueli, você viu que a pessoa não foi para o culto. Segundo dia da festa não veio ainda. Tem alguma coisa. Tem umas que você fala assim, paz, pastor. Falei, você não está bem, né? O pastor está olhando cada um. Porque é frustrante você começar um trabalho daqui a pouco. O que é que acontece? A alegria de um pai é ver o filho ruim, mal, A alegria de um pai é ver quando o filho está com saúde, o filho está correndo. Eu fui na igreja do Paulão, o Nicolas falou, quero ficar aqui na igreja, pai. Eu falei, tá bom, meu amor. Manobrei o carro, deixei ele aqui. Estou saindo da igreja do Paulão. Quem está correndo na esquina? Nicolas e o filho do sonoplasta da igreja, o Vitor. Eles nem me viram. Eu falei, Nicolas, ele estava correndo atrás de mim, pai. Eu tive que correr. Mas nenhum pai quer ver o filho ruim.
Nenhum pai quer ver um filho mal. Então quando ele está dizendo, filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, e qual é a dor da frustração? Receio de vós que haja trabalhado em vão para convosco. Quando eu fui assumir a Ágape, eu tinha cabelo, gente. A Lídia, quando foi assumir a igreja, não tinha pressão alta, não tinha nada de problema de saúde. Renilson com tontura quase caiu no meu colo, tive que pegar ele. Eu estava lá, filho, eu vou falar tudo aqui hoje. A gente se desgasta. Quantas vezes eu estava dentro de uma sala pastoral, 1, 2, 3 horas com um casal. Todo mundo foi embora, meus filhos dormiram na cadeira sozinho, nenhum diácono. Eu já atendi pessoas, eu saí do dentista, arranquei 4 dentes. 4. Ansioso, já vai dar para fazer o combo rápido, não? Mas o médico era muito bom, irmãos. Deu um problema, a pessoa precisa falar com o senhor agora, pastor. Eu vou conversar com ela, então. Sala pastoral com sorvete do Namira, porque fala que é bom tomar sorvete, né, gelado. O que está acontecendo? Fala, velho. Mas tem gente que arranca um dente, fica 7 dias, pastor, estou passando mal, pastor. Eu não vou conseguir ir para a festa não, pastor. Arranquei um dente que estou ruim, vai lá por mim. Irmãos, eu arranquei, foi 4 e fui atender, fiquei 2 horas ouvindo. Quantas noites sem dormir? Quantas noites eu tive que levantar e ir para a sala porque o coração batia forte. Eu falei, Senhor, está querendo dar uma crise de ansiedade, mas não vai. O psicológico do negão é bom. Eu falei, não vai. Aí eu queria acabar a crise de ansiedade, coloquei Guerra Infinita, irmãos. Eu gosto desses filmes. Quando vi o Hulk, eu falei, o coração, eu falei, Hulk, para Hulk. A gente tem que assistir um filme mais calmo, né? Não, eu gosto, irmão, eu gosto dessas coisas. Quantas vezes lágrimas, situações, são dores que a gente vai ter que suportar até ver Cristo formado. As pessoas estão desistindo fácil das pessoas. Meu trabalho coloca outro. Mas quando Pedro negou Jesus, quando Jesus ressuscitou, falou, Maria Madalena, avisa os discípulos que eu estou indo lá no lugar que eu prometi. Mas avisa o Pedro, tá? Estou preocupado com o Pedro. Pedro está com aquela tristeza no coração. Jesus está preocupado com ele. E Jesus falou, Pedro, você me ama? Usou uma palavra chamada filo no grego, que é amor de amigo. Mas ele começou primeiro com amor ágape. Ô Pedro, você agapau, é a palavra, tu me amas? Você tem um amor para dar a sua vida por mim, Pedro? E Pedro disse, respondendo a ele, Jesus, eu te amo. Mas o amor que ele amava era um amor filo, amor de amigo, não é um amor de sacrificial. Eu te amo como amigo. Jesus pergunta de novo, você ama amor ágape por mim? O texto grego diz isso. Eu te amo como amigo, Jesus, eu amo filo. E Jesus pergunta a terceira vez, não pergunta como ágape. Pedro, você me ama filo mesmo, como amigo? E ele ficou constrangido, porque Jesus perguntou a terceira vez. Jesus duvidou até do amor de amigo dele. Ele falou, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Sabe o que disse Jesus? Você me negou na sexta-feira, mas domingo de manhã eu estou te ungindo a pastor dessa congregação. Eu vou te ungir, pastor. Vai e apacenta os meus cordeirinhos. Mas eu neguei na sexta, mas eu vou te ungir no domingo. Mas eu falhei aqui, mas não interessa. Eu vou te ungir porque, aleluia! Às vezes a gente pode se frustrar, mas a gente tem que aprender a suportar a dor da frustração até que Cristo seja formado na pessoa. Se não for tratada, a frustração ela pode gerar desânimo, vontade de desistir. Quantos pais às vezes querem desistir do filho? Tem mulher querendo desistir do marido, tem marido querendo desistir da mulher porque está frustrado.
Quantos pastores estão se matando? Quantos pastores em depressão? Porque eu tenho aqui nessa comunidade mais de 200 membros. Eu tenho que saber o nome de todo mundo. Eu tenho que mandar mensagem para todo mundo. Como você está, filho? Como que você está, filha? Não estou bem, eu tenho que ouvir. Eu tenho que dar tempo na minha agenda. Quem me ligou para perguntar como que eu estou? O que tem para comer dentro da minha casa? Como que está minha esposa? Como que está o meu filho? Como que está minha família? O líder é aquele que cuida de todos. E quem cuida do líder? E corre o risco, no dia que esse líder falhar, que ajudou todos, não serve mais, vamos colocar outro aqui. É por isso que muitos não querem mais assumir igreja, muitos não querem mais liderar. Tem gente indo para aquelas igrejas parede preta. Não estou nada contra a parede preta, é que lá está tudo escuro, ninguém vê ninguém, está entendendo? Eu não quero me envolver mais, eu quero entrar, eu só quero servir a Deus. Eu não quero mais saber de liderança, porque eu me frustrei cuidando de gente, me fizeram mal, eu quase entrei numa depressão. Mas eu vim com uma palavra para a tua vida, que hoje Cristo vai ser formado em nós. Então não vai ter frustração, não vai ter inconstância, não vai ter incompreensão. Aleluia. Frustração é o preço de quem decide investir em pessoas. Quando você olha para o Paulo, você já foi abandonado por alguém que você ajudou? Alguém que você projetou? Alguém que você deu um conselho? Alguém que você pegou lá? Quantos filhos que querem? Tem filho que não fala com o pai, sabia? Só porque a mãe falou que não ia com a amiga. Você não me ama. Quando eu estudo Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram epístolas paulinas. Ele plantou igreja na Europa. Ele mandou uma carta para os romanos falando: olha, quando eu passar aí, eu queria que vocês me mandassem lá para a Espanha. Vocês vão ser o ponto de contato que vai me mandar para a Espanha. Eu estou querendo evangelizar a Espanha. Depois de ter ganhado muita alma para Jesus, ele escreveu a sua última carta dizendo: procura vir comigo depressa, Timóteo. Timóteo, que é da igreja da Galácia, pastor da igreja de Éfeso agora, vem depressa, porque Demas me abandonou. Amando o presente século, e foi para Tessalônica. O Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Todos me abandonaram, mas ele esteve presente. Todos me abandonaram, mas ele esteve comigo. Aqueles que começaram comigo foram embora, mas ele não me abandonou. Porque ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Maturidade é permanecer mesmo quando não há recompensa emocional. Eu sempre digo: eu vou fazer porque Cristo me chamou. Imagine você passar pela pessoa e você ver que a pessoa não quer falar com você. Sabe aquela pessoa que nem a mão para você dar direito? Mas é a dor do quê? É a dor da frustração. Até que Cristo seja formado. E eu encerro a minha participação aqui hoje falando da quarta dor da formação de uma igreja em Cristo que devemos suportar. Diga comigo: a dor da manipulação. Vamos ler 4, 17 e 18. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto a dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe qual é o problema dessa carta, Michel?
é que tinha gente dentro da igreja manipulando a igreja para ficar contra a liderança. Como que você trataria alguém que você sabe que quer te derrubar, que fala mal de você? O que você faria? Você abraçaria? Você cumpriria Lucas capítulo 6, você amaria o seu inimigo, você bendizeria aquele que está te perseguindo? Como seriam as nossas atitudes? A gente está querendo que a ágape seja formada, mas se a gente não conseguir ter a capacidade de suportar a dor da manipulação, a dor da frustração, a dor da inconstância, a dor da incompreensão, tem atitudes, decisões que não vão entender, tem coisas que vai nos frustrar mesmo, tem coisas que vai ter inconstância, mas manipulação. Sabe o que Paulo está dizendo no texto, irmão? Pessoas aparentemente zelosas. Vamos entender esse texto aqui. Quem eram essas pessoas? Eu vou cuidar de você, querido. Meu tecladista, eu vou cuidar de você. Estou com zelo, estou preocupado com você, querido. Estou preocupado porque eu percebi que o pastor não está cuidando de você, mas eu cuido. Olha. Pessoas aparentemente zelosas, mas com intenções erradas. Demonstram cuidado, mostram interesse, parecem espirituais, mas na verdade querem controle e influência sobre as pessoas. Característica dos perturbadores infiltrados: pregavam outro evangelho e viabilizavam a autoridade de Paulo, e dizia: sabe quem é o líder aqui? É o Pedro. Pedro é o nosso pastor. E Paulo disse: olha, quando eu cheguei, Pedro estava conosco em Antioquia, vivendo como gentil, e quando chegou o judeu ele mudou. Eu repreendi o Pedro na presença de todo mundo. Eu falei: Pedro, se você sendo um judeu vive como gentil, como que você quer que os gentios vivem como judeus se você vive como gentil? Eu repreendi ele. Até Barnabé deixou-se levar por sua dissimulação, mas eu repreendi ele. Eles estavam querendo tirar a autoridade de Paulo, irmão. Eu me lembro de uma época conversando com uma pessoa. Ela entendia que o pai dela não amava ela. Eu falei: quem você acha que te ama? Seu amigo? E aquele amigo que ela achava que amava, onde está? Não está mais junto hoje. Sabe quando pessoas manipulam a gente? Dentro da igreja. Olha que diz o 3, põe o 3 primeiro para mim, Gálatas 3 primeiro, vocês vão entender, irmãos, eles têm encantamentos, irmão, encantamentos, são, Paulo amaldiçoou eles em nome de Jesus. Paulo: seja anátemas eles. Ó insensato, quem vos fascinou? A ideia de fascínio é que encantamento. Como essa manipulação se manifesta? Zelo com motivação errada. Aproxima para controlar, ajuda para dominar, influência para aprender. E qual o isolamento estratégico? Tirar a pessoa da liderança pastoral. Eles querem excluir eles de Paulo. Eles estão falando que estão zelando de vocês, mas querem tirar eu. Busca por reconhecimento e seguidores. Porque isso gera o que na igreja? Divisão, produz imaturidade, cria dependência de homens, afasta pessoas da verdade. Igreja manipulada perde a essência do evangelho. Mas eu vou mostrar para você o perigo de gente assim. Tem um filho de Davi chamado Absalão. O Absalão tinha uma irmã que ela foi violentada pelo próprio irmão. Aminon acabou, fugiu o nome agora dessa irmã de Tamar, né? De Absalão. E Aminon se deitou com ela. Como ela era irmã de Absalão e não irmã de Aminon, só por parte de pai, Absalão ficou muito revoltado. E numa oportunidade, ele acabou matando o seu irmão chamado Aminon e fugiu. Cumprindo-se as palavras de Natã, que a espada não ia se apartar de dentro de sua casa. Mas Joabe, o capitão do exército, falou assim: olha,
eu preciso trazer o filho do rei. O rei, criou toda uma situação e o rei permitiu. Mas o Absalão ficou 2 anos sem ver o rei lá em Jerusalém. Mas quando chega, segundo o livro de Reis, capítulo 15, então Absalão dizia: olha, eu preciso de 50 pessoas que correm comigo. Absalão chegou próximo do rei, não próximo do rei, mas próximo do palácio. Ele sentava e dizia assim: você está com algum problema? Ele falou: tô. O rei não vai te ouvir. O rei não vai te ouvir. Quem me dera se um dia eu fosse rei, que eu ia fazer justiça. Quem me dera, todo mundo que chegava, Absalão ia furtando o coração das pessoas. Coloca 15, verso 6 para nós, por favor. 2 Samuel 15, versos de número 6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Sabe uma dor que a gente vai ter que suportar, liderança? De gente que começou com a gente. De gente que está infiltrado aqui dentro da igreja. Está conosco. Mas está falando mal do pastor no bastidor. Está falando mal do líder no bastidor. E eu quero te dar um conselho. Se for alguém na sua casa falar mal do seu pastor, não aceita. Eu sei que o pastor José Aprígio, a bispa Damares, é homem e mulher de Deus. Aqui a gente libera uma palavra, a gente não quer ninguém forçado dentro dessa casa. Eu já disse, se tiver alguém com o coração fechado comigo, eu quero te ganhar. Eu faço um churrasco para você. Você vai na minha casa, a gente conversa, a gente bate um papo. Eu desço para te ganhar. Mas a pessoa quer? Não quer. Então eu aconselho você a escolher uma casa para você ir. Uma igreja onde você vai se sentir bem, onde você concorda, onde lá você vai conseguir fluir. Com o coração assim aqui, você não consegue ir longe. Eu não conheço um que bateu de frente com um líder e está de pé. Eu não conheço um. A dor da manipulação dentro da igreja, gente furtando, falando mal da liderança. Pode isso, Arnaldo? Então no dia, preste atenção, vou falar aqui, não sou menino, eu não mando recado para ninguém. Eu te chamo na sala pastoral, eu falo com você e falo na sua cara. Com respeito, me apresente uma aqui que eu desrespeitei. Mas falar a verdade eu falo, quem está comigo em sala pastoral sabe. Sabe o que a gente faz na igreja aqui? Falou do irmão, eu levo na sala pastoral. Você falou dele? Daqui, fala para ele agora aqui. Ah, mas o outro falou aqui dentro, eu chamo o outro também, eu chamo todo mundo. E eu coloco frente a frente, hein? Se começar, é frente a frente. Dá para a fofoca crescer assim, irmãos? Aqui não. Aqui não. Pastor Renato, era o Paulo que abriu essa igreja, que quase morreu por ela. E gente dentro da igreja falando, não, o Paulo não, vem comigo. Vem comigo não, mas Paulo está dizendo a dor da manipulação. Não é o tempo que garante maturidade, é a formação em Cristo. E eu encerro aqui, irmão, o texto 16:21, que está registrado em João, que diz assim, a mulher quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegado a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido o homem no mundo. Sabe a dor que a gente está sentindo e a dor que nós vamos sentir. Então já quero liberar uma palavra, Ágape. Esse ano de 2026 até maio de 2027 vai ser um ano que, papai, nós vamos sentir dores pesadas da Ágape, decisões que nós vamos precisar tomar. Tem gente que não vai compreender, alguns vão nos frustrar, mas vai ser difícil, ninguém está vendo, porque a criança quando está aqui dentro, quem sente é a mamãe, ninguém vê, mas depois
depois que ela sai, oh glória, a gente vai esquecer de todas essas dores, porque a alegria nasceu, aquilo que vai dar fruto e vai ser gerado, aleluia. E eu convido você a se levantar nessa noite. É por isso que Paulo disse para Éfeso: vocês precisam chegar até a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.